Olá a todos, eu sou João Miguel e sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 14 do curso de HP Prime da EPEC. E nessa aula a gente vai abordar um pouquinho justamente sobre a resolução de sistemas não lineares usando dessa vez o CAS e não o aplicativo em questão. Bom, aqui falando sobre sistemas não lineares, então como vocês possivelmente viram na aula anterior, a gente pode resolvê-los utilizando o app Resolve, que é nativo da calculadora, mas também podemos usar o CAS. Então, algumas vantagens e desvantagens de cada um. Então, ao usar o aplicativo nativo da HP, a gente tem uma simplicidade maior na resolução, mas a gente pode ter resultados errados a depender do nosso chute inicial. Então, se for um sistema que tem mais de uma solução possível, a depender do nosso chute inicial, o algoritmo vai convergir para um valor diferente. Então, essa seria uma desvantagem desse método. Enquanto no CAS ele é um pouco mais complexo, então ele é mais difícil de ser implementado, mas ele fornece resultados melhores. Além de que, se o sistema tem 3 soluções, por exemplo, ele vai fornecer as 3 soluções. Então, nessa aula a gente vai justamente abordar a parte da resolução dos sistemas usando o CAS. Bom, mas por que a resolução, utilizando o app Resolve, que é nativo da HP, ele apresenta erros? Justamente porque ele é dependente da estimativa inicial dos nossos pontos. Então, por exemplo, nesse sistema aqui, a depender do nosso chute inicial, a gente vai ter a conversão do algoritmo para valores diferentes. Então, como que a gente pode exemplificar isso? A gente pode abrir a nossa calculadora e vamos fazer o gráfico aqui do nosso problema. Então, a gente teria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 e x menos y igual a... Perfeito. Essas seriam as nossas duas equações. E a gente tem que encontrar uma solução de x e y, pares de valores de x e y, que satisfaçam ambas as equações. Então, para isso, a gente pode ter uma análise gráfica. Então, a gente pode plotar essas funções. E aqui vocês conseguem perceber, dando zoom aqui, que a gente teria duas soluções possíveis. Uma localizada nessa região aqui e outra nessa região aqui. Então, a gente teria dois pares de pontos x e y possíveis para esse sistema. Então, se eu chuto, por exemplo, um valor de x e y que está mais próximo dessa região aqui, o algoritmo muito possivelmente vai convergir para esse ponto aqui. E o contrário também é válido. Se a gente chuta um valor de x e y próximo daqui, no app Resolve, ele vai ter uma tendência a convergir para esse valor. Isso em aplicações de engenharia química é um pouco difícil a gente saber qual que é a resposta certa. Então a resposta ela pode ser uma solução, mas ela pode não apresentar significado físico. Então por isso que seria mais interessante utilizar o CAS, porque ele fornece todas as respostas possíveis para o nosso problema. Tudo bem? Bom, então para exemplificar o passo a passo de como resolver esse tipo de problema utilizando o CAS propriamente dito, vamos exemplificar utilizando justamente esse sistema de equação não linear aqui que eu apresentei no slide passado. Então a gente vai estar resolvendo ele usando o CAS, tudo bem? Então, para isso a gente tem um passo a passo associado. Então, o primeiro passo é justamente você abrir o CAS, digitar a função solve ou fsolve. Então, isso vai depender do tipo do teu sistema. Se for um sistema muito complexo assim, a gente vai ter uma preferência por resolver de maneira numérica, que vai ter um tempo de resolução menor. Depois disso, a gente vai ter que abrir os colchetes, é algo bem parecido com a resolução de sistemas lineares, que foi o que foi apresentado na aula 12. Depois disso, a gente escreve as equações, escreve as variáveis, e você pode dar um chute para as variáveis, que lembrando que é algo opcional. Se você não deixa claro o chute, ele vai chutar como pontos iniciais o 0 e 0. Então, seria basicamente isso. Bom, então vamos resolver o nosso sistema utilizando o CAS. Primeiro passo é justamente abrir o CAS e digitar a nossa função solve ou fsolve. Então, para abrir as nossas funções, basta ir na caixinha de ferramentas aqui. Vamos clicar na tecla 3 e vamos usar a função solve. Tudo bem?
Agora, basta abrir os colchetes, então Shift 5, abrimos os colchetes e escrevemos as equações. Então a primeira equação é x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 4. Aí você vai na setinha para o lado aqui. Quando o cursor estiver no mais menos, você escreve a próxima equação. Então x menos y é igual a 1. Perfeito. Escrevemos as nossas equações. Agora a gente abre, coloca a vírgula, vai abrir outro colchetes e daí você vai colocar as variáveis. Então, o passo 4, digite as variáveis. Então, as nossas variáveis nesse problema seria x, vai para o cursor do lado e escreve y. E seria basicamente isso. A gente poderia dar um chute inicial, mas nesse primeiro momento eu não vou colocar nenhum. Então, agora basta colocar Enter e ele vai fornecer justamente a resposta ao nosso problema. Aqui está uma forma difícil de visualizar, então você pode vir aqui em Shift, Enter, ele vai fornecer os valores já simplificando esses termos aqui, esse raiz de 7, por exemplo, enfim. E aqui ele forneceria os resultados. Então perceba que a gente tem dois pares de valores possíveis. Então, no primeiro caso, a gente teria 1,8 para o x e 0,8 para o y. E no outro caso, a gente teria menos 0,8 para x e menos 1,8 para y. Então, retomando aquela figura, aquele gráfico que eu tracei anteriormente na aula, como tinham dois pontos possíveis, a gente de fato conseguiu encontrar os dois pontos possíveis usando o nosso solve. A gente poderia também, por exemplo, dar um chute inicial. Então, para dar o chute inicial, depois desse colchetes aqui, você coloca novamente uma vírgula e daí você vai abrir outro colchetes e você coloca os valores de x e y que você quer como pontos iniciais para o chute. Então, eu quero o ponto 2 e 1. Perfeito? Agora basta dar Enter. Percebo que nesse caso, quando a gente tem um chute inicial, ele acaba convergindo somente para um dos resultados possíveis. Por quê? Porque o ponto 2 e 1 ele está mais próximo dessa primeira solução, então por isso que ele acabou convergindo primeiro para essa. Mas agora se eu chutar, por exemplo, menos 2 e menos 1 e dar um Enter, ele vai convergir justamente para outra solução, pelo fato desse ponto inicial estar mais localizado próximo da região em que a solução é negativa. Então seria basicamente isso. Se você quer ter todas as respostas possíveis, você basicamente não dá um chute inicial, porque assim ele vai calcular todas as possíveis respostas. Mas se você já tem valores de x e y que você pode usar como valores iniciais ali, você já coloca eles e ele vai dar a resposta mais próxima desses pontos iniciais, tudo bem? Bom, então com isso eu termino nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, vocês podem estar perguntando aqui nos comentários desse vídeo, que a equipe da EPEC vai estar respondendo vocês, tudo bem? Lembrando que o Instagram da EPEC é esse aqui, @EPECUFPR, então, por favor, sigam a gente nas nossas redes sociais e muito obrigado.